Olá! Foi lançado aqui na Câmara e será distribuído na rede pública o livro Maria da Penha nas Escolas, em quadrinhos e também na versão em braille. A obra foi idealizada pela escritora e historiadora Manuela Barbosa em 2017, na cidade de Morrinhos, no sudoeste goiano. O trabalho de mestrado traz Maria da Penha, vítima de violência doméstica, como narradora de sua própria história quando foi agredida pelo marido em 1983 e como a mobilização em torno do caso deu origem à lei federal batizada com o nome dela. Para conhecermos melhor o livro, eu converso agora com a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que é vice-presidente da Comissão em Defesa da Mulher. Olá, deputada, como vai? Bem-vinda novamente ao nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui e principalmente falar sobre um tema tão importante que é com relação à Lei Maria da Penha, neste mês tão importante considerado o mês da mulher, né? Deputada, vamos mostrar um pouquinho Claro. O livro ali naquela câmera? É um livrinho pequeno, né? De fácil leitura, né? Com bastante ilustrações, enfim. Então, 5 mil exemplares vão ser distribuídos nas escolas municipais para alunos de quantos anos? De 7 a 12 anos, salvo engano, né? Isso então, é importante, primeiramente, vai ser distribuído em Goiás. A ideia é distribuir no país inteiro. E realmente é importante porque o acesso é muito fácil, né? A leitura é muito acessível, explica os tipos de violência, violência física, violência moral, violência sexual, as formas de procurar ajuda. Então, isso tudo é muito importante, principalmente na escola. E é importante dizer, Mariana, que nós já temos um direcionamento constitucional. A nossa Constituição prevê que o Estado ele deve trazer questões para o combate à violência doméstica, ou seja, ele deve combater a violência doméstica. Nós já temos uma determinação, né, constitucional, inclusive nas escolas. Agora, com relação à Lei Maria da Penha, é importante dizer que no artigo 8º da Lei Maria da Penha também prevê há uma diretriz de que as escolas devem inserir nos currículos escolares, assim como nós temos a matemática, a geografia, inserir também essas diretrizes quanto à igualdade de gênero, o combate à violência doméstica. De uma forma transversal, né? Em qualquer uma das disciplinas. Isso. O objetivo é fazer com que essas crianças e adolescentes, pré-adolescentes, consigam identificar no ambiente familiar essa violência, né, deputada? Exatamente. Muitas vezes a própria criança não sabe identificar. Então, por exemplo, a mãe sofre um relacionamento abusivo. Muito se conhece a violência física, né? Do tapa, do soco, enfim, aquela que deixa marcas. Mas outras violências, né? Eu falo muito que deixa marcas na alma. Também é importante, né? Como eu disse, a violência psicológica, a violência moral. Os gritos, exatamente. Né? Traduzindo os gritos, o palavreado. Isso, exatamente. E até mesmo, né, aquela situação em que o homem, ele acaba colocando essa mulher de uma forma, assim, muito objetiva, no seguinte sentido. Ele quer ter relação sexual com ela e nada mais e depois trata mal. Muitas vezes também tem sim o tipo de violência, que é a violência patrimonial, que é muito importante. E como delegada de mulheres, eu já presenciei muito homens que muitas vezes não trabalham, muitas vezes eles fazem uso de substância entorpecente e eles obrigam a mulher que trabalha a sustentá-lo. E além disso, comete violência com essa mulher. Então, quantas vezes eu já tive casos de fazer prisão de homem que agrediu a mulher porque ela se nega a dar dinheiro para ele para usar drogas. Então, isso tudo, Mariana, as crianças, né, os filhos, é todo um contexto familiar. E o que eu posso te dizer é que a violência doméstica, ela não diz respeito só à mulher, ela diz respeito à família. Mesmo porque a criança, a menina, o menino, que ele cresce ali
né, naquele contexto violento, o menino se torna uma pessoa violenta, um homem violento, e muitas vezes as meninas têm problemas sérios durante a sua trajetória de vida, né? Então é muito importante a gente ter essa noção. Quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente não está falando sobre a mulher, a gente está falando sobre a família, porque ele tem uma violência e crescer num ambiente de violência, isso diz muito do caráter dessa criança que está crescendo naquele meio. Então é muito importante a gente debater isso e inserir este contexto, esse debate lá nas escolas. E pensando nisso, só rapidamente, nós já fizemos um requerimento junto ao governo federal. Ali na nossa atividade também é não só legislar, mas fiscalizar, para que, no caso, o Ministério da Educação, em razão do que acolha e também que leve isso às escolas. É muito importante esse requerimento e a gente está pensando até um projeto de lei nesse sentido. Porque, por enquanto, vai para o estado de Goiás. Por enquanto, vai para o estado de Goiás, porque lá houve todo um movimento. Mas é necessário que isso vá também para Minas Gerais, vá para todo o Brasil, de maneira que isso seja distribuído nas escolas para todas as crianças e adolescentes. É muito importante. Agora, deputada, eu fico me perguntando assim, porque tem um momento em que a Maria da Penha, ela conta, já que o livro é contado por ela conta que não só ela apanhou do marido lá nos anos 80, como ela também ele tentou matá-la. Isso para uma criança de 7 anos não é um pouco forte demais? É forte demais, né? Nós temos que repensar essa situação, porque... Talvez essa parte, não sei. Talvez, né? Você falou muito bem assim que você chegou aqui, né, Mariana? Te tocou isso. Para uma criança de 7 anos, ler que a Maria da Penha foi alvo de hoje um feminicídio, né, a criança está ali com 7 anos de idade e lendo isso realmente é pesado. Porque vai até os 12, né? Talvez até os 10. A partir dos 10 a criança já tem alguma maturidade para entender isso. Exatamente. Então talvez seria o caso de essa parte de ser uma situação mais lúdica, aqui mesmo no livro, não deixando de ser informativo. Então, mas de toda forma é muito importante para que a criança, desde cedo, a menina e o menino entendam quais os tipos de violência, né? Aquele relacionamento abusivo que existe dentro de casa ali é um tipo de violência. Então é importante, inclusive para a menina e o menino crescerem nesse contexto de saber o que se trata de violência e logo em seguida detectar e dar um parador nisso. Seja nas escolas, a menina com o menino, seja em casa, quando ele vê o pai tratando mal a sua mãe. O Braille tem a ver com a acessibilidade também. Eu fico pensando, a Maria da Penha, ela deu a ideia também, porque já que ela é uma cadeirante hoje em dia, depois dos abusos que ela sofreu. Eu acho que é exatamente isso, a ideia é essa. Ela se tornou uma cadeirante justamente em razão do seu marido ter tentado matar e depois ela foi, né, infelizmente, houve uma nova tentativa de homicídio, hoje um feminicídio, quando ela estava na cadeira de rodas, tomando banho embaixo do chuveiro. Ele tentou eletrocutá-la. Então, é muito importante uma história muito pesada, para que as pessoas, as crianças e também os adultos tenham acesso, principalmente aqueles que têm algum tipo de deficiência, né? Seja todos os tipos de deficiência. É preciso levar com igualdade a todos e todas, e principalmente as pessoas que de repente não conseguem ler. Enfim, é muito importante porque a violência ela ocorre em todas as camadas sociais. Então é importante levar a leitura a todos, sem distinção. Foi criado também um manual para orientar os professores dessas séries, desses anos, né? Para que eles saibam como levar esse conhecimento a essas crianças e pré-adolescentes, né, deputada? Uhum. É muito importante que o professor, a professora, esteja preparados, né, para que eles possam também orientar. Inclusive, é nas escolas, Mariana, que acontece de a criança levar ao conhecimento, muitas vezes, de abuso próximo.
próprio. Adolescente, quantas vezes eu tive casos como delegada, em que a diretora vai até a delegacia acompanhando a criança, acompanhando o adolescente que sofreu algum tipo de violência, seja física, seja sexual. Então, o papel do professor, da professora, da direção é muito importante, tá dando esse apoio, que muitas vezes essa criança, essa adolescente não tem ambiente para falar em casa, mas fala com a coleguinha na escola, fala com a professora, fala com a direção. Então, a escola precisa acolher. Ah, não interessa porque é familiar. Não, não é familiar. Essa é uma pauta que é uma pauta da família, que interessa a todos nós. Até para fazer denúncia, a senhora acredita? Até para fazer denúncia. Quantas vezes eu já fui acionada como delegada de mulheres através da escola, olha, me ligavam ou iam lá com a própria criança fazendo a denúncia. Então, elas procuravam a delegacia de mulheres, eu atendia e através ali da diretora, do professor, da professora, que a gente sabia que essa menina ou a mãe dela estava sofrendo violência. Tá bom, deputada, muito obrigada. Boa sorte com o livro. Eu conversei com a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, sobre o novo livro em quadrinhos e em braille que conta a história de Maria da Penha, que deu origem à lei de mesmo nome. A ideia é conscientizar as crianças em idade de se alfabetizar, para identificar o crime no ambiente familiar. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima!